A lua crescente pendia sobre as montanhas ancestrais como uma garra prateada rasgando o manto da noite. Nas profundezas da floresta de Valdris, onde os pinheiros milenares sussurravam segredos esquecidos pelo tempo, a aldeia de Thornwick preparava-se para celebrar um casamento que uniria duas das famílias mais antigas da região. Isolde ajeitou o véu de linho bordado, seus dedos tremendo levemente, enquanto observava seu reflexo na superfície polida do espelho de bronze. Seus olhos cor de âmbar, herança de sua linhagem, pareciam capturar a luz das velas de forma peculiar, quase selvagem. O vestido branco, tecido com fibras das plantas mais raras da floresta, caía sobre seu corpo esbelto como água prateada. Aos 23 anos, estava prestes a se casar com Aldrich, filho do conselheiro principal, um homem gentil de olhos castanhos e sorriso tranquilo. "Você está linda, minha filha", murmurou sua mãe, Meredith, ajustando uma última dobra do tecido. Havia algo estranho em sua voz, uma nota de melancolia que Isolde não conseguia decifrar completamente. "Mãe, por que parece tão triste?", perguntou Isolde, virando-se para encarar a mulher que a criara com tanto amor. "Deveria ser um dia feliz." Meredith desviou o olhar, seus dedos brincando nervosamente com o colar de âmbar que sempre usava. "É feliz, querida. É apenas..." Hesitou, como se pesasse cada palavra cuidadosamente. "Apenas uma mãe refletindo sobre como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que você corria descalça pelos campos, com flores entrelaçadas no cabelo." Mas Isolde conhecia sua mãe bem demais. Havia segredos naqueles olhos verdes, sombras de um passado que nunca fora completamente revelado. Durante toda a sua vida, Isolde sentira que havia lacunas na história de sua família, pedaços faltantes de um quebra-cabeça que ninguém se dispunha a completar. Do lado de fora, os tambores começaram a ressoar, marcando o ritmo ancestral que guiaria a cerimônia. A aldeia inteira se reunira na clareira sagrada, onde um círculo de pedras antigas guardava as bênçãos dos antepassados. Tochas acesas formavam um caminho de luz dourada através da escuridão. Isolde respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções em seu peito. Aldrich era um bom homem. Ele a faria feliz. Repetiria isso para si mesma quantas vezes fossem necessárias, até acreditar completamente. Mas então, quando deu o primeiro passo em direção à porta, algo mudou. O vento cessou abruptamente, como se a própria floresta prendesse a respiração. As chamas das tochas vacilaram, quase se apagando. E então veio um uivo distante, profundo e primordial, que ecoou através das montanhas como um chamado do início dos tempos. Isolde congelou. Seu coração disparou, batendo contra as costelas como um pássaro selvagem tentando escapar de uma gaiola. Algo dentro dela respondeu àquele som. Uma parte esquecida de sua alma que despertou violentamente, exigindo ser ouvida. "Não", sussurrou Meredith, o rosto ficando pálido como cera. Suas mãos agarraram os ombros de Isolde com força desesperada. "Não, não, não", ele prometeu. Disse que nunca voltaria. "Mãe, do que está falando?" Isolde tentou se libertar, mas o aperto apenas se intensificou. "Escute-me com atenção, Isolde." A voz de Meredith estava carregada de urgência e medo. "Se ele vier, você precisa correr. Precisa fugir e não olhar para trás. Não importa o que ele diga. Não importa o que você sinta. Prometa-me." Mas era tarde demais. As portas da cabana se abriram violentamente, arrancadas das dobradiças como se fossem feitas de papel. A luz da lua derramou-se para dentro, prateada e fria. E ali, emoldurado pela noite, estava ele, Kael. Isolde não sabia como conhecia aquele nome. Nunca o vira antes naquela vida. Tinha certeza disso. E ainda assim, cada fibra de seu ser reconheceu o homem que estava diante dela. Alto e musculoso, com cabelos negros que caíam até os ombros largos, ele era uma figura saída das lendas antigas. Seus olhos eram da cor do gelo sob a luz do luar, prateados, penetrantes, selvagens. Cicatrizes entrecruzavam seus braços nus, marcas de batalhas que contavam histórias de sobrevivência e conquista. Ele usava roupas simples de couro escuro, adornadas com símbolos tribais que Isolde vagamente reconhecia dos contos que sua avó contava quando era criança. Símbolos da alcateia ancestral, símbolos dos senhores da lua cheia. "Você", disse ele, e sua voz era como trovão distante, profunda e ressonante. Seus olhos prateados fixaram-se em Isolde com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. "Você sempre foi minha, Isolde",
Esqueceu? Eu não te conheço, conseguiu dizer, embora cada palavra parecesse uma mentira mesmo, enquanto escapava de seus lábios. Um sorriso lento e perigoso curvou a boca de Kyle. Ele deu um passo para dentro da cabana, e Isolde percebeu que ele se movia como um predador, cada movimento fluido e calculado. Não conhece? Ele inclinou a cabeça, estudando-a como se pudesse ver através de todas as camadas de sua alma. Então, por que seu coração dispara quando me olha? Por que sua respiração falha? Por que cada parte de você vibra com o reconhecimento do vínculo que nos une? Saia daqui! Meredith colocou-se entre eles, os braços estendidos em proteção. Você prometeu, Kyle. Prometeu a Thorian que nunca voltaria, que deixaria nossa filha viver uma vida normal, longe da alcateia, longe da maldição. Kyle mal olhou para ela. Thorian está morto, disse simplesmente, e as palavras caíram como pedras em água parada. Morto há 3 luas, e com sua morte, todas as promessas foram quebradas. Sou o Rei Alfa agora, e vim buscar o que é meu por direito de nascimento e destino. Não. A voz de Meredith estava rouca de desespero. Ela tem uma vida aqui. Vai se casar hoje. Vai ser feliz. Feliz? Kyle riu, mas não havia humor no som. Casando-se com um humano fraco que nunca entenderá o que ela realmente é, que nunca poderá suportar a verdade de sua natureza? Você acha que pode sufocar o lobo dentro dela para sempre, Meredith? Isolde sentia como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Lobo? Natureza? Nada do que diziam fazia sentido. E ainda assim, em algum lugar profundo e primitivo dentro dela, tudo fazia sentido perfeito. Explicações podem esperar. Kyle deu mais um passo, seus olhos nunca deixando o rosto de Isolde. Agora, você vem comigo. Voluntariamente ou não. Eu não vou a lugar nenhum com você. Isolde finalmente encontrou sua voz, embora soasse menos firme do que gostaria. Não sei quem você pensa que é, mas não tem nenhum direito sobre mim. Por um momento, algo semelhante à dor lampejou nos olhos prateados de Kyle, mas foi rapidamente substituído por determinação férrea. Sem direito? Ele murmurou, sua voz baixando para um rosnado que fez o ar vibrar. Fui eu quem encontrou você quando ainda era uma criança, perdida na floresta depois que sua primeira transformação quase a matou. Fui eu quem segurou sua mão durante as noites em que a lua chamava, e você gritava de dor e confusão. Fui eu quem prometeu que sempre a protegeria, que sempre estaria ao seu lado quando a besta interior rugisse. Imagens explodiam na mente de Isolde, fragmentos de memórias que não sabia que possuía. Uma floresta escura, dor rasgando através de seus ossos, olhos prateados brilhando na escuridão, mãos fortes e gentis, segurando-a enquanto o mundo se despedaçava. Não, isso não é real, sussurrou, levando as mãos à cabeça como se pudesse empurrar as memórias de volta para o esquecimento. É muito real. Kyle estava mais próximo agora. Tão próximo que Isolde podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia cheirar a floresta e a terra, e algo selvagem que fazia seu sangue cantar. Sua mãe usou magia ancestral para selar suas memórias, para reprimir sua verdadeira natureza. Mas selos podem quebrar, e o seu está começando a rachar. Gritos ecoaram do lado de fora. Isolde virou-se para a porta aberta e viu o caos se desenrolando na aldeia. Figuras enormes circulavam a clareira sagrada. Lobos do tamanho de cavalos, com pelagem que variava de prateado a negro profundo, seus olhos brilhando com inteligência que nenhum animal comum possuía. Minha alcateia, explicou Kyle calmamente. Eles vieram comigo para garantir que nada interfira em nosso reencontro. Você trouxe a guerra para nossa aldeia, acusou Meredith, lágrimas escorrendo por seu rosto. Trouxe a verdade, corrigiu Kyle. Então seus olhos voltaram para Isolde, e havia neles uma mistura de desejo, possessividade e algo mais suave que ela não conseguia nomear. Última chance, minha prometida. Vem voluntariamente? Ou preciso lembrá-la fisicamente de quem você é? Eu não sou sua prometida. Vou me casar com Aldrich. A menção do outro nome fez a expressão de Kyle endurecer. Onde está ele? Perguntou em voz baixa e perigosa. Como se invocado, Aldrich apareceu na entrada, seu rosto pálido, mas resoluto. Ele segurava uma espada que claramente não sabia usar adequadamente, mas havia coragem em sua postura. Afaste-se dela, exigiu, a voz tremendo apenas levemente. Não sei quem você é ou o que quer,
Mas Isolde é minha noiva, e não permitirei que a machuque. Kael olhou para ele com uma mistura de pena e desprezo. Você é corajoso. Vou dar-lhe isso. Tolo, mas corajoso. Ele deu um passo na direção de Aldrich, e Isolde viu os músculos sob sua pele ondularem de uma forma que não era completamente humana. Mas coragem não é suficiente quando você enfrenta o rei alfa das terras selvagens do norte. Pare! Isolde colocou-se entre eles, o coração martelando. Olhou para Aldrich, viu o medo mal disfarçado em seus olhos gentis, viu como suas mãos tremiam ao segurar a espada, e então olhou para Kael, viu a confiança absoluta, o poder mal contido, a certeza inabalável de quem nunca conheceu a derrota. Não haveria luta, haveria apenas massacre. Eu vou, disse ela de repente, e sentiu como se estivesse pulando de um precipício, sem saber o que havia embaixo. Não! Aldrich e Meredith gritaram simultaneamente, mas Isolde ergueu a mão, silenciando-os. Vou com ele, repetiu, forçando firmeza em sua voz, mas somente para poupar esta aldeia de mais violência, e temporariamente, até que possa provar que está errado sobre mim, que não sou quem pensa que sou. Um sorriso satisfeito curvou os lábios de Kael, como desejar. Embora eu saiba que não há nada temporário em nosso destino. Antes que Isolde pudesse reagir, Kael fechou a distância entre eles em um movimento tão rápido que era quase um borrão. Seus braços a envolveram, erguendo-a do chão como se não pesasse nada. E então ele estava correndo, uma velocidade impossível que transformou o mundo em listras de luz e sombra. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. O vento chicoteava o rosto de Isolde, enquanto Kael atravessava a floresta com ela em seus braços. Ela podia ouvir os uivos de sua alcateia acompanhando-os, uma sinfonia selvagem que ecoava através das árvores. Tentou lutar, mas era como tentar mover uma montanha. Pode parar de se debater, disse Kael, sua voz calma, apesar da velocidade vertiginosa. Não vou machucá-la. Nunca machucaria você. Está me sequestrando, gritou Isolde contra o vento. Estou levando-a para casa, corrigiu ele, para o lugar onde sempre pertenceu. Horas pareceram passar, embora Isolde tivesse perdido toda a noção de tempo. A floresta mudava ao redor deles, tornando-se mais densa, mais selvagem, mais antiga. As árvores aqui eram gigantes retorcidos cobertos de musgo luminescente que brilhava com luz fantasmagórica. Sons estranhos ecoavam na escuridão, não apenas animais comuns, mas criaturas que pertenciam às lendas. Finalmente, Kael diminuiu a velocidade. Eles emergiram em uma clareira vasta, onde a lua cheia banhava tudo em luz prateada. E ali, erguendo-se contra o céu estrelado como os dentes da própria terra, estava uma fortaleza esculpida nas rochas da montanha. Não era uma construção humana. As paredes fluíam organicamente da pedra viva, moldadas por mãos antigas com conhecimento que fora perdido pelo tempo. Torres se erguiam como garras, e pontes de pedra conectavam diferentes níveis em arcos impossíveis. Tochas queimavam em suportes de ferro forjado, lançando sombras dançantes sobre entalhes que contavam histórias de caçadas antigas e batalhas épicas. Bem-vinda a Ravenspire, disse Kael, baixando-a gentilmente ao chão. Coração das terras selvagens do norte e lar da alcateia ancestral. Isolde olhou ao redor, tentando processar o que via. Dezenas de pessoas, ou eram lobisomens, moviam-se pela fortaleza. Alguns eram claramente guerreiros, com corpos marcados por cicatrizes e músculos desenvolvidos por treinamento constante. Outros eram mais velhos, seus rostos marcados pela sabedoria dos anos. Crianças corriam entre as construções, rindo enquanto brincavam. Todos pararam para olhá-la quando Kael a conduziu através do portão principal. O rei Alfa trouxe a prometida de volta. O sussurro se espalhou como fogo, passando de boca em boca. Ela voltou. Eu não voltei, murmurou Isolde, mas ninguém parecia ouvi-la. Kael a guiou através de corredores iluminados por cristais que brilhavam com luz própria, subindo escadarias espiraladas esculpidas na rocha viva. Finalmente, chegaram a uma câmara vasta no topo da torre mais alta. Era luxuosa de uma forma primitiva e bela. Peles de animais cobriam o chão de pedra polida. Uma lareira enorme dominava uma parede,
as chamas dançando e crepitando. Uma cama massiva feita de madeira escura ocupava o centro, coberta com cobertores de lã e peles macias. Janelas arqueadas sem vidro abriam-se para a noite, deixando entrar o ar frio da montanha e a luz da lua. Estes são meus aposentos, disse Kael. Agora são nossos aposentos. Isolde virou-se para encará-lo, finalmente permitindo que toda a raiva e confusão que vinha reprimindo viessem à tona. Você não pode apenas me sequestrar e esperar que eu aceite isso. Não me importa o que pensa que sabe sobre mim ou o que alega que compartilhamos. Sou uma pessoa, não uma propriedade. Kael cruzou os braços, apoiando-se contra a parede de pedra, estudando-a com aqueles olhos prateados impossíveis. Tem razão, disse ele, e o inesperado da concordância a fez parar. Você não é uma propriedade, é minha igual, minha companheira destinada, a outra metade de minha alma. Isso não faz sentido algum. Faz quando você para de lutar contra o que já sabe ser verdade. Ele se afastou da parede, aproximando-se dela com aquela graça felina que fazia o coração de Isolde disparar. Sente isso? O puxão entre nós? O modo como sua pele formiga quando estou próximo? Como seu lobo interior clama para se unir ao meu? Eu não tenho um lobo interior. Mas mesmo enquanto dizia isso, Isolde sentia algo se mexendo dentro dela, algo que despertava em resposta à presença de Kael. Não? Kael estendeu a mão, os dedos roçando levemente o rosto de Isolde. O toque enviou centelhas elétricas através de sua pele. Então explique seus olhos que brilham dourados sob a luz da lua. Explique por que pode ouvir coisas que nenhum humano ouviria. Explique por que a floresta fala com você de maneiras que os outros nunca entenderão. Isolde deu um passo atrás, sentindo as lágrimas arderem em seus olhos. Minha mãe, ela disse que eu era especial, diferente, mas nunca explicou como ou porquê. Sua mãe era uma guardiã da alcateia, encarregada de proteger filhotes nascidos de linhagens importantes. Quando você tinha 5 anos, manifestou pela primeira vez. A transformação quase a despedaçou porque você era muito jovem, muito fraca. Sua mãe entrou em pânico. Ela roubou você na calada da noite, fugiu para as terras humanas e usou magia proibida para selar sua natureza verdadeira. E você? Perguntou Isolde, a voz embargada. Onde entra nisso tudo? Os olhos de Kael suavizaram, e pela primeira vez, Isolde viu vulnerabilidade real neles. Eu tinha 12 anos quando você nasceu, filho do alfa anterior, destinado a liderar. Mas no momento em que a parteira colocou você em meus braços pela primeira vez, senti o vínculo se formar. Você era tão pequena, tão perfeita, e soube, mesmo naquela tenra idade, que você seria minha companheira, que passaríamos nossas vidas juntos. Isso é absurdo. Eu era um bebê. O vínculo de companheiros não é algo que escolhemos, explicou Kael pacientemente. É algo que simplesmente é, um reconhecimento de almas que se encaixam perfeitamente. Cresci sabendo que você seria minha quando chegasse à idade. Protegi você, ensinei você a controlar as primeiras manifestações da besta. E então, uma noite, você desapareceu. Levou-me anos para rastreá-la, e quando finalmente a encontrei, meu pai me fez jurar que a deixaria viver em paz, até que chegasse o tempo certo. E o tempo certo é agora? Na noite de meu casamento com outro homem? A mandíbula de Kael se apertou. Você acha que eu quis esperar? Cada lua cheia durante esses 18 anos foi uma tortura, sabendo que você estava lá fora, sem memória de quem realmente é, sem memória de mim. Mas respeitei o desejo de meu pai, até que ele morreu e o vínculo começou a se deteriorar. Deteriorar? Kael afastou-se, movendo-se até uma das janelas abertas. A luz da lua destacava as linhas tensas de seu corpo. Quando companheiros destinados não completam o vínculo até certa idade, ele começa a apodrecer, torna-se doloroso, depois debilitante. Eventualmente pode matar ambos. Você está com 23 anos agora. Temos no máximo 2 luas cheias antes que o dano se torne irreversível. O chão pareceu inclinar-se sob os pés de Isolde. Ela cambaleou até uma cadeira de madeira esculpida e desabou nela, tentando processar tudo. Por que deveria acreditar em qualquer coisa que diz? Sussurrou. Kael virou-se para encará-la. Porque no fundo você já sabe que é verdade. Porque quando olha para mim, algo antigo e primal dentro de você reconhece seu par. E porque, se eu quisesse apenas forçá-la, já teria feito. Em vez disso, estou aqui, pedindo que você se lembre.
Que olhe dentro de si mesma e encontre a verdade que sua mãe tanto trabalhou para esconder. Silêncio caiu entre eles, pesado com tudo que fora dito e tudo que permanecia não dito. Finalmente, Isolde ergueu o olhar. Preciso de tempo. Tempo para pensar, para processar tudo isso. Você pode me dar isso? Kyle hesitou, e ela podia ver a luta interna em seus olhos. Finalmente ele assentiu. 3 dias. Vou lhe dar 3 dias para explorar Ravenspire, conhecer a Alcateia e talvez começar a se lembrar. Mas depois disso, precisamos tomar decisões. O tempo não está do nosso lado. E se depois de 3 dias eu ainda quiser ir embora? A expressão de Kyle endureceu. Então lutaremos essa batalha quando chegarmos lá. Ele caminhou em direção à porta, parando no umbral. Vou dormir em outra câmara esta noite. Mas saiba disso, Isolde. Não importa o quanto você corra, não importa o quanto negue, não pode fugir do que é, e não pode fugir de mim. Com isso ele saiu, fechando a pesada porta de madeira atrás de si. Isolde ficou sozinha na câmara vasta, o peso de revelações impossíveis esmagando-a. Moveu-se até uma das janelas, olhando para a floresta que se estendia até onde os olhos podiam ver, banhada em prata pela lua cheia. E então, como se algo dentro dela respondesse à chamada da lua, sentiu dor explodir através de seu corpo. Seus ossos começaram a formigar, sua pele queimando. Gritou, caindo de joelhos. E pela primeira vez em 18 anos, o selo que Meredith havia colocado começou a rachar. Em algum lugar distante, Kyle ouviu o grito. Seus olhos brilharam com compreensão. A verdade não podia mais ser negada. A besta estava despertando. Os 3 dias que se seguiram foram os mais estranhos da vida de Isolde. Na primeira manhã, ela acordou na cama massiva, seu corpo dolorido de maneiras que não entendia completamente. Fragmentos de sonhos, ou seriam memórias, pairavam em sua mente como neblina se dissipando ao nascer do sol. Lobos correndo sob a lua, o cheiro de pinheiros e terra molhada, olhos prateados observando-a com devoção infinita. Uma batida suave na porta a arrancou de seus pensamentos. Uma mulher entrou, carregando uma bandeja com comida. Ela era mais velha, talvez 40 anos, com cabelos grisalhos trançados em um padrão intrincado e olhos gentis da cor de âmbar escuro. Bom dia, pequena, disse ela com um sorriso caloroso. Sou Astrid, curandeira da Alcateia. O rei Alfa pediu que eu verificasse como você está. Estou bem, respondeu Isolde, embora não tivesse certeza se era verdade, apenas confusa. Astrid colocou a bandeja em uma mesa e sentou-se na beirada da cama. É natural. O despertar de uma natureza selada é sempre difícil. Ela estudou o rosto de Isolde com atenção profissional. Sentiu dor durante a noite? Como sabia? Sua mãe usou magia de ligação muito poderosa. Quando tais selos começam a quebrar, é sempre doloroso. Astrid tirou um pequeno frasco de vidro de seu bolso. Beba isso. Ajudará com a dor e facilitará a transição. Isolde aceitou o frasco hesitantemente. Transição para quê? Para me tornar um monstro? Astrid riu suavemente. Monstro? Querida criança. Ser um lobisomem não é uma maldição. É um dom. Somos guardiões das florestas antigas, protetores do equilíbrio entre civilização e selvageria. Nossa linhagem remonta aos primeiros dias do mundo, quando os deuses ainda caminhavam entre as árvores. Kyle disse que sou sua companheira destinada. O rosto de Astrid se iluminou. Ah, sim! Foi uma alegria ver aquele menino encontrar sua alma gêmea em você. Ele esperou tanto tempo, com tanta paciência. Ele me sequestrou. Ele resgatou você. Corrigiu Astrid gentilmente. De uma vida vivendo como metade de quem realmente é. Diga-me, Isolde, você já se sentiu completa em sua aldeia? Já sentiu que realmente pertencia lá? A pergunta atingiu mais fundo do que Isolde gostaria de admitir. Pensou em todas as vezes que se sentira diferente, deslocada, como se houvesse algo faltando que ela não conseguia nomear. As noites em que sonhava com florestas e caçadas. A inquietação que a consumia durante as luas cheias. Eu não sei, admitiu finalmente. Então use estes 3 dias para descobrir. Conheça sua gente, aprenda sobre sua herança, e então decida com o coração e a mente abertos. Depois que Astrid saiu, Isolde forçou-se a comer e vestir-se. Havia roupas em um baú de madeira esculpida, calças de couro macio, túnicas de linho, botas fortes, muito mais práticas do que os vestidos que usava em Thornwick. Quando saiu da câmara, encontrou a fortaleza fervilhando de atividade. Guerreiros treinavam em um pátio aberto,
suas espadas e machados cintilando ao sol. Crianças corriam entre as construções, rindo. Mulheres teciam e cozinhavam, seus cantos ecoando pelas paredes de pedra. Você é a prometida do rei Alfa. Uma garotinha de talvez 6 anos correu até ela, olhos brilhando de excitação. É verdade que você pode falar com os pássaros? Isolde piscou surpresa. Não posso. Ainda não, corrigiu uma voz grave. Isolde virou-se para ver um homem enorme aproximando-se, músculos ondulando sob a pele bronzeada. Ele tinha cabelos ruivos e uma cicatriz que corria do olho esquerdo até a mandíbula. Mas virá com o tempo. Sou Ragnar, segundo em comando de Kyle. Ele pediu que eu lhe mostrasse nossa casa hoje. Onde está ele? Lidando com assuntos da alcateia. Temos territórios vastos para gerenciar, alianças para manter. Um rei alfa nunca descansa. Ragnar ofereceu seu braço. Venha, vou lhe mostrar por que Ravenspire é tão especial. Isolde hesitou, mas finalmente aceitou. Ragnar guiou-a através da fortaleza, explicando a história de cada pedra, cada entalhe. Contou-lhe sobre as grandes caçadas que ocorriam a cada estação, sobre os rituais sob a lua cheia, sobre as alianças com outras alcateias e os inimigos que espreitavam nas fronteiras. Temos uma biblioteca, disse ele, levando-a a uma câmara circular preenchida com prateleiras que subiam até o teto abobadado. Milhares de tomos encadernados em couro alinhavam-se nas paredes. Conhecimento coletado ao longo de séculos, histórias de nossa gente, registros de linhagens, tratados de magia antiga. Isolde caminhou entre as prateleiras, os dedos roçando as lombadas antigas. Havia algo reverente naquele lugar, como se cada livro guardasse segredos sagrados. Kyle passa muito tempo aqui? Perguntou ela, sem saber por que importava. Ragnar sorriu. Mais do que a maioria dos guerreiros. Ele acredita que um bom líder precisa ter sabedoria além de força. Ele puxou um volume particularmente antigo. Este aqui é sobre vínculos de companheiros. Talvez queira lê-lo. Isolde aceitou o livro, sentindo o peso dele em suas mãos. Mais tarde, quando estava sozinha novamente, abriu-o e começou a ler. As palavras pintavam um quadro de amor que transcendia morte e tempo, de almas tão interligadas que eram 2 partes de um todo único. Descreveu a dor da separação, a agonia quando companheiros eram mantidos afastados, e descreveu o ritual de união, não apenas uma cerimônia, mas uma transformação mágica onde 2 almas literalmente se fundiam, criando um laço que nada poderia quebrar. Naquela noite, Kyle jantou com ela. Ele perguntou sobre seu dia, ouviu enquanto ela descrevia as pessoas que conhecera e as coisas que aprendera. Não pressionou, não exigiu, simplesmente esteve presente. Ragnar disse que você é um bom líder, comentou Isolde, enquanto terminavam a refeição. Kyle sorriu levemente. Ragnar é generoso com seus elogios. É verdade? Você se importa com sua gente, com cada fibra do meu ser. A intensidade em seus olhos a fez acreditar. Uma alcateia é mais do que apenas força, é família, comunidade. Cada membro importa, desde o guerreiro mais forte até a criança mais nova. É meu dever protegê-los, guiá-los, garantir que prosperem. E eu. As palavras saíram antes que Isolde pudesse detê-las. Encaixo-me nesses planos de alguma forma, ou sou apenas uma obrigação? Kyle alcançou a mesa, seus dedos entrelaçando-se com os dela. O toque enviou calor subindo por seu braço. Você não é uma obrigação. É tudo. A razão pela qual luto, a razão pela qual respiro. Cada decisão que tomo, cada batalha que enfrento, faço pensando em construir um mundo digno de você. Isolde deveria ter afastado sua mão. Deveria ter se lembrado de Aldrich, esperando por ela em Thornwick, mas não conseguiu, porque quando Kyle a tocava, algo dentro dela cantava de uma forma que nunca sentira antes. No segundo dia, Kyle pessoalmente a levou para a floresta. Há algo que preciso lhe mostrar, disse ele, guiando-a por trilhas que pareciam existir apenas para aqueles que sabiam procurar. A floresta era diferente daquela ao redor de Thornwick, mais antiga, mais selvagem, vibrando com magia que Isolde podia sentir no ar. As árvores sussurravam segredos quando o vento soprava através de seus galhos. Flores que ela nunca vira brilhavam com cores impossíveis. E em todo lugar havia sinais de vida, pegadas de cervos, arranhões de ursos em cascas de árvores,
Penas de aves raras. Este é o coração verde, explicou Kael, o centro mágico das terras selvagens. É aqui que nossa magia vem, onde o véu entre o mundo mortal e o reino espiritual é mais fino. Eles emergiram em uma clareira, onde um lago perfeitamente circular refletia o céu como um espelho. A água era tão clara que Isolde podia ver o fundo, coberto de pedras multicoloridas que brilhavam com luz própria. Lindo, sussurrou ela. Este é o Lago das Luas. Dizem que quando você olha em suas águas durante a lua cheia, pode ver seu verdadeiro eu refletido. Kael ajoelhou-se na margem, passando os dedos pela água. Foi aqui que vi você pela primeira vez após seu nascimento. Meu pai me trouxe para mostrar a visão de minha futura companheira. Isolde sentou-se ao lado dele, observando as ondulações se espalharem das pontas dos dedos de Kael. Como era eu? Um sorriso suave curvou os lábios de Kael. Pequena, assustada, mas tão corajosa. Mesmo com apenas alguns dias de vida, você não chorava como os outros bebês. Olhava para o mundo com olhos curiosos, como se quisesse devorar cada pedaço dele. Sinto que não conheço mais essa criança. Não conheço quem devo ser. Então deixe-me ajudá-la a se lembrar. Kael virou-se para encará-la completamente. Feche os olhos. Por quê? Confia em mim? Isolde hesitou, mas havia algo em seus olhos prateados. Uma sinceridade que a fez assentir. Fechou os olhos. Agora respire, instruiu Kael, sua voz baixa e hipnótica. Respire fundo e sinta a floresta ao seu redor. O cheiro de pinheiros e terra molhada. O som do vento nas folhas, da água lambendo a margem. Deixe tudo entrar. Isolde obedeceu, e enquanto o fazia, algo estranho aconteceu. O mundo ao seu redor ficou mais vívido. Podia cheirar coisas que nunca notara antes. O musgo crescendo nas pedras, o mel selvagem em uma colmeia distante, o almíscar de um cervo a quilômetros de distância. Podia ouvir o coração de Kael batendo, constante e forte. Podia sentir o pulso da própria terra sob seus pés. Está sentindo? Sussurrou Kael. O despertar de seus sentidos é sua natureza verdadeira começando a emergir. É intenso. Vai ficar mais intenso, mas também mais maravilhoso. Imagine poder correr mais rápido do que o vento, saltar mais alto do que qualquer humano poderia sonhar, ver na escuridão completa, ouvir sussurros a quilômetros de distância. E a transformação? Isolde abriu os olhos, encontrando-o, observando-a com atenção. Dói. As primeiras vezes, sim, mas com prática, torna-se natural como respirar. E quando você finalmente se solta e deixa a besta correr livre, seus olhos brilharam. Não há nada comparável. É liberdade absoluta. Mostre-me, pediu Isolde impulsivamente. Transforme-se. Quero ver. Kael estudou-a por um longo momento. Então assentiu. Levantou-se, afastando-se alguns passos. E então, antes que Isolde pudesse piscar, começou a mudança. Não foi como ela imaginara. Não foi violento ou aterrorizante. Foi belo. Os ossos de Kael fluíram como água, remodelando-se. Pele se tornou pelo, negro como a meia-noite, lustroso à luz do sol. Seus olhos permaneceram os mesmos, prateados e inteligentes, mas agora em um rosto lupino. Quando a transformação terminou, um lobo enorme estava diante dela. Maior do que qualquer lobo natural, musculoso e poderoso, ele se movia com a graça de um predador nato. E ainda assim, quando seus olhos encontraram os dela, Isolde não sentiu medo, sentiu reconhecimento. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Kael aproximou-se lentamente, seu focinho quase tocando a mão de Isolde. Ela estendeu os dedos, roçando o pelo macio. Era quente e denso, e sob sua palma podia sentir o coração batendo forte. Você é magnífico, sussurrou. O lobo fez um som baixo e gutural. Não ameaçador, mas quase satisfeito. Então virou-se, olhando para ela por cima do ombro. O convite era claro. Quer que eu monte em você? Um aceno de cabeça. Isolde riu, o som saindo espontâneo e leve. Quando fora a última vez que rir assim, subiu cuidadosamente nas costas de Kael, agarrando-se ao pelo espesso. E então ele estava correndo. O mundo se tornou um borrão de verde e marrom. O vento chicoteava o rosto de Isolde.
E ela gritou, não de medo, mas de pura alegria. Kyle saltava sobre troncos caídos, serpenteava entre árvores, corria mais rápido do que qualquer cavalo poderia. E durante todo o tempo, Isolde sentiu-se perfeitamente segura, perfeitamente livre. Quando finalmente pararam, ela estava ofegante e sorrindo tão amplamente que suas bochechas doíam. Kyle transformou-se de volta, e ela percebeu que havia lágrimas nos olhos dela, lágrimas de felicidade. Obrigada, disse ela, por me mostrar isso. Kyle tocou seu rosto gentilmente, seu polegar secando uma lágrima. Este é apenas um vislumbre do que poderia ter, da vida que estamos destinados a compartilhar. Por um momento, Isolde deixou-se apoiar no toque dele. Deixou-se imaginar como seria pertencer completamente a este mundo, a este homem, e a ideia não a aterrorizava tanto quanto deveria. No terceiro dia, tudo mudou. Isolde acordou com o som de comoção vindo do pátio. Vestiu-se rapidamente e desceu para encontrar a fortaleza em alvoroço. Guerreiros corriam em todas as direções, armando-se com espadas e arcos. O que está acontecendo? Perguntou a Astrid, que passava correndo com braçados de ataduras. Ataque, respondeu a curandeira, o rosto tenso. A alcateia do crepúsculo cruzou nossas fronteiras. Vem em número grande, com intenção de guerra. O coração de Isolde afundou. Por quê? Por que nos atacariam? Por poder, por território. Astrid pausou, olhando para Isolde com expressão grave. E porque ouviram que Kyle trouxe você de volta. Seu retorno mudou o equilíbrio de poder nas terras selvagens. Antes que Isolde pudesse perguntar mais, Kyle apareceu, já vestido para a batalha. A armadura de couro negro reforçada com placas de metal cobria seu peito. Uma espada longa estava presa às suas costas, e adagas brilhavam em seu cinto. Preciso que você fique aqui, disse ele, pegando os ombros de Isolde. Ragnar ficará com você. Não saia da fortaleza. Não importa o que aconteça. Kyle, não pode ir lá sozinho. Não estou sozinho. Tenho minha alcateia. Mas havia preocupação em seus olhos. A alcateia do crepúsculo é liderada por Morrigan, uma alfa antiga e brutal. Ela sempre cobiçou estas terras. Então por que lutar? Por que não negociar? Kyle sorriu tristemente. Porque lobos como Morrigan não negociam, apenas tomam. E se não as pararmos aqui, não pararão até destruir tudo que construímos. Ele se inclinou, pressionando um beijo em sua testa, breve, mas carregado de significado. Volte para mim, sussurrou Isolde, surpreendendo-se com a intensidade de seu medo. Por favor. Sempre, prometeu ele. Então virou-se e desapareceu no caos, seu manto negro chicoteando atrás dele. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Isolde. Ela ficou na torre mais alta, observando a floresta distante onde podia ver lampejos de movimento, ouvir os ecos de uivos de batalha. Ragnar ficou ao seu lado, tenso e pronto, mas fiel ao comando de seu alfa. Eles vão vencer, não vão? Perguntou Isolde. Kyle nunca perdeu uma batalha, respondeu Ragnar, mas havia incerteza em sua voz. Mas Morrigan é traiçoeira, e seus números são maiores do que esperávamos. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado, algo dentro de Isolde se rompeu. Não conseguia mais ficar parada, esperando, enquanto Kyle arriscava sua vida. Não quando cada fibra de seu ser gritava para ir até ele. Preciso ir lá, disse ela de repente. Não, Kyle seria minha cabeça se eu deixasse. Então não deixe. Eu vou de qualquer jeito. Antes que Ragnar pudesse detê-la, Isolde correu. Não sabia para onde ia. Apenas seguiu o puxão em seu peito. A conexão que estava começando a entender ligava-a a Kyle de formas que desafiavam a explicação. Mergulhou na floresta, correndo mais rápido do que jamais correra, e enquanto corria, sentiu a mudança começar. Dor explodiu através de seus ossos, mas desta vez não lutou contra ela. Deixou vir, deixou a transformação levá-la. E pela primeira vez em 18 anos, Isolde se tornou o que nascera para ser. A transformação foi simultaneamente agonia e êxtase. Sentiu seus ossos alongarem e remodelarem. Sentiu pelo brotando de sua pele. Sentiu seus sentidos expandirem para uma claridade que roubava o fôlego. E quando terminou, ela não era mais inteiramente humana. Seu lobo era menor do que o de Kyle, mais ágil e rápido, com pelagem dourada que brilhava como fogo líquido.
E com este novo corpo veio uma compreensão instintiva de como usá-lo. Isolde correu, e o mundo explodiu em cores e cheiros e sons que nunca imaginara. Podia sentir cada vibração no chão, ouvir cada batida de coração na floresta, cheirar o medo e a raiva e o sangue da batalha à frente. Quando chegou à clareira onde a luta ocorria, foi como entrar em um pesadelo. Lobos gigantes se lançavam uns contra os outros, dentes e garras brilhando. O ar estava espesso com o cheiro de sangue. Corpos, tanto em forma humana quanto lupina, jaziam imóveis no chão. E no centro de tudo, Kyle lutava contra uma loba enorme da cor de cinzas de tempestade. Morrigan. Ela era antiga e astuta, e mesmo à distância, Isolde podia sentir o poder que emanava dela. Kyle estava sangrando de múltiplos ferimentos, favorecendo sua pata traseira esquerda. Mas ele não recuava, não se rendia. Lutava com a ferocidade de alguém protegendo tudo o que amava. Morrigan girou, suas garras rasgando o flanco de Kyle. Ele uivou de dor, tropeçando. A loba aproveitou-se da abertura, saltando para sua garganta. Não, a palavra ecoou através da mente de Isolde com clareza cristalina. E então ela estava se movendo, mais rápida do que pensamento, lançando-se entre Kyle e Morrigan. O impacto os atirou ambos no chão. Morrigan rosnou, virando sua fúria para este novo adversário. Mas quando seus olhos encontraram os de Isolde, algo mudou. Reconhecimento lampejou, seguido de surpresa e então, medo. A prometida. O pensamento ecoou da mente de Morrigan para a de Isolde, carregado de horror. Você despertou? Isolde não entendia completamente o que estava acontecendo. Apenas sabia que precisava proteger Kyle, custar o que custasse. Plantou-se entre ele e Morrigan, expondo os dentes em um rosnado que vinha de um lugar primitivo dentro dela. Morrigan recuou um passo, então outro. Ao redor deles, a batalha estava parando enquanto lobos de ambos os lados sentiam a mudança no ar. Algo estava acontecendo, algo significativo que alterava o equilíbrio da própria noite. Você escolheu seu lado então, sibilou Morrigan mentalmente. Mas isto não acabou. Não enquanto a profecia permanecer incompleta. Com um uivo longo e amargo, Morrigan virou-se e fugiu. Sua alcateia a seguiu, desaparecendo na escuridão da floresta como fumaça se dissipando. Silêncio caiu sobre a clareira. Então, lentamente, os lobos da alcateia de Kyle começaram a uivar, não em lamento, mas em celebração e boas-vindas, porque reconheciam o que acontecera. Sua verdadeira rainha havia despertado. Isolde virou-se para Kyle, que ainda estava no chão, seus flancos subindo e descendo pesadamente. Aproximou-se dele, pressionando seu focinho contra o dele em um gesto instintivo de preocupação e alívio. Você veio. O pensamento de Kyle flutuou para ela, carregado de admiração e algo mais profundo. Arriscou tudo para me salvar. Não conseguia ficar longe, respondeu Isolde, maravilhando-se com esta nova forma de comunicação. Não quando senti que estava em perigo. O vínculo, sussurrou Kyle, está se fortalecendo. Você está começando a sentir o que eu sinto. Ao redor deles, guerreiros começaram a mudar de volta para formas humanas, atendendo aos feridos, contando suas perdas. Astrid correu para Kyle, já gritando ordens para trazer suprimentos médicos. Isolde também mudou de volta. O processo mais fácil desta vez agora que entendia melhor. Quando ficou de pé, nua e tremendo, Ragnar rapidamente envolveu um manto ao redor de seus ombros. Você lutou bravamente, disse ele, admiração evidente em sua voz. Como uma verdadeira rainha deveria. Kyle, ele vai ficar bem? Vai, garantiu Astrid, já trabalhando nos ferimentos. Nada que uma boa curandeira e algum descanso não possam consertar. Vocês, lobisomens, curam ridiculamente rápido. Levaram horas para recolher os mortos, tratar os feridos e retornar a Ravenspire. Isolde permaneceu ao lado de Kyle durante tudo, recusando-se a deixá-lo mesmo quando Astrid insistiu que ela também precisava de descanso. Quando finalmente voltaram à câmara dele, o sol estava começando a nascer, pintando o céu de rosas e dourados. Kyle estava enfaixado e ainda dolorido, mas vivo, e Isolde nunca estivera tão grata por nada em toda a sua vida. Você foi tola, disse ele, mas não havia raiva em sua voz. Apenas admiração. Corajosa e absolutamente tola. Aprendi com o melhor, respondeu ela, ajudando-o a se sentar na cama.
Afinal, foi você quem me sequestrou, lembra? Kyle riu, o som virando um gemido quando dor atravessou suas costelas. Não se arrepende? De te sequestrar, ele alcançou-a, puxando-a gentilmente para sentar-se ao seu lado. Nunca. Mas deveria ter sido mais honesto desde o início. Deveria ter confiado que você encontraria seu caminho de volta para mim sem truques ou manobras. Talvez eu precisasse do empurrão, admitiu Isolde. Passei tanto tempo negando quem realmente sou que me esqueci de como sentir, como viver. E agora? Os olhos prateados de Kael a estudavam intensamente. Agora que você se transformou, agora que sentiu o lobo correr livre, o que quer? Isolde respirou fundo. Esta era a pergunta, não era? A que determinaria o curso do resto de sua vida. Pensou em Thornwick, em Aldrich esperando pacientemente. Pensou na vida segura e previsível que poderia ter lá. E então pensou na corrida através da floresta, no vento em seu pelo, na sensação de pertencer completamente a algo maior do que ela mesma. Pensou em Kyle, em como cada célula de seu corpo cantava quando ele estava próximo. Pensou na alcateia, em como a aceitaram sem hesitação. Quero ficar, sussurrou. Quero aprender mais sobre quem sou. Quero conhecer minha gente. E quero... Hesitou, então forçou as palavras para fora. Quero explorar isso entre nós. Este vínculo que não entendo completamente, mas que não posso mais negar. O rosto de Kael se iluminou de uma forma que a fez pensar em nasceres do sol. Tem certeza? Porque uma vez que você aceitar completamente o vínculo, uma vez que realizarmos a cerimônia de união, não haverá volta. Seremos ligados para sempre, nesta vida e em todas que vierem depois. Tenho medo, admitiu Isolde, aterrorizada na verdade, mas também sei que passar o resto da minha vida longe de você seria uma morte lenta. Desde que cheguei aqui, sinto como se finalmente estivesse despertando de um longo sonho. Kael puxou-a mais perto, ignorando a dor de seus ferimentos. Então vou passar cada dia te mostrando que tomou a decisão certa. Vou te ensinar tudo o que precisa saber sobre nossa gente. Vou te proteger, te honrar e te amar com cada respiração que tomar. Grandes promessas para alguém que mal pode se mover, provocou Isolde, mas havia lágrimas em seus olhos. Então você terá que cuidar de mim até eu estar forte novamente. Ele pressionou um beijo em sua testa, depois em cada pálpebra, secando as lágrimas. E então passarei o resto de minha vida retribuindo. Eles ficaram assim enquanto o sol subia completamente, entrelaçados e finalmente em paz. Havia ainda muito a resolver. Isolde precisaria enviar uma mensagem para sua mãe, explicar a Aldrich, aprender as complexidades de liderar ao lado de Kyle. E havia a profecia que Morrigan mencionara, algo que claramente tinha implicações maiores. Mas por agora, neste momento, nada disso importava. Importava apenas que eles estavam juntos, que o vínculo entre eles cantava forte e verdadeiro, que finalmente encontrara seu caminho de volta para casa. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de aprendizado e crescimento. Isolde passou dias na biblioteca, devorando textos sobre a história dos lobisomens, sobre magia ancestral, sobre as complexidades de linhagens e hierarquias de alcateias. Descobriu que sua linhagem era mais nobre do que imaginara, descendente dos primeiros lobos que caminharam ao lado dos deuses antigos. Treinou com os guerreiros, aprendendo a lutar tanto em forma humana quanto lupina. Ragnar foi um professor exigente, mas justo, empurrando-a além de seus limites, e então mais um pouco. Mas com cada dia que passava, ficava mais forte, mais rápida, mais confiante. E todas as noites, jantava com Kyle, compartilhando histórias de seus dias separados, aprendendo sobre os sonhos e medos um do outro. Ele contou-lhe sobre a pressão de liderar, sobre as difíceis decisões que um alfa precisava tomar. Ela compartilhou suas memórias fragmentadas da infância, os pedaços que estavam lentamente retornando agora que o selo estava quebrado. Minha mãe deve estar preocupada, disse Isolde uma noite, enquanto observavam as estrelas de uma das janelas abertas. Deveria enviar uma mensagem, fazê-la saber que estou bem. Kyle assentiu. Podemos arranjar isso. E Aldrich também merece saber a verdade. A menção de seu quase marido trouxe uma pontada de culpa. Aldrich fora gentil com ela, paciente. Não merecia ser deixado sem explicações. Posso escrever para ele? Perguntou. Explicar? Bem, o melhor que puder? Claro. Kyle tocou seu rosto gentilmente. Não estou tentando apagar seu passado, Isolde. Apenas construir um futuro juntos.
A carta que Isolde escreveu para Aldrich foi uma das coisas mais difíceis que já fizera. Como explicar que descobrira ser um lobisomem? Que encontrara um vínculo de alma que transcendia a escolha racional? No final, disse apenas que encontrara seu verdadeiro lugar no mundo e que, embora sempre o guardasse com carinho, não poderia se casar com ele. A carta para sua mãe foi mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Mãe, e embora estivesse furiosa com ele no início, agora vejo que ele me deu o maior presente possível, a chance de ser completamente eu mesma. Você sempre terá um lugar em meu coração, mas meu lugar é aqui agora, com minha alcateia, com meu companheiro. Por favor, tente entender. Com amor, Isolde. E quando voltou, trouxe uma resposta da mãe de Isolde. Apenas algumas linhas escritas com mão trêmula. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. E quando a lua atingisse seu zênite, Kael e Isolde transformariam-se e correriam juntos pela primeira vez como companheiros unidos. O vínculo físico que vocês compartilham agora se tornará algo mais, explicou a curandeira. Suas almas literalmente se fundirão. Vocês sentirão as emoções um do outro, compartilharão pensamentos quando desejarem, e se um de vocês for ferido, o outro sentirá. E se um morrer? Perguntou Isolde calmamente. Astrid hesitou. Então o outro raramente sobrevive por muito tempo. A dor de perder metade de sua alma é insuportável. Deveria ter sido aterrorizante. Vincular-se tão completamente a outra pessoa, colocar toda a sua existência em mãos de outro. Mas quando Isolde olhava para Kael, quando sentia o puxão do vínculo entre eles, não sentia medo, sentia certeza. Na noite antes da cerimônia, Kael levou-a novamente ao Lago das Luas. Estavam sozinhos, a floresta silenciosa ao redor deles, salvo pelo canto de grilos distantes e o farfalhar de folhas. Nervosa? Perguntou ele, entrelaçando seus dedos com os dela. Aterrorizada, admitiu Isolde, mas no bom sentido, como estar na beirada de um precipício, prestes a voar. Posso fazer uma confissão? Kael virou-se para encará-la, e à luz das estrelas, seus olhos prateados pareciam brilhar. Quando te sequestrei naquela noite, parte de mim estava convencida de que você me odiaria para sempre, que nunca conseguiria perdoar a forma como forcei meu caminho de volta à sua vida. E agora? Agora sei que algumas coisas são simplesmente destino. Poderíamos ter nos encontrado de 1000 maneiras diferentes, mas todas teriam levado aqui, a este momento, a nós. Isolde subiu na ponta dos pés, pressionando um beijo suave em seus lábios. Era o primeiro beijo real que compartilhavam, e foi como completar um circuito. Energia correu entre eles, fazendo o ar crepitar. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Amanhã, sussurrou Kael contra seus lábios. Amanhã você será minha em todos os sentidos, e eu serei seu. Já sou sua, respondeu Isolde. Acho que sempre fui, desde o momento em que nasci. Apenas levei um tempo para lembrar. A noite da cerimônia chegou brilhante e clara, a lua cheia pendendo no céu como uma pérola perfeita. Isolde vestia uma túnica simples de linho branco, bordada com símbolos prateados que representavam a lua e a alcateia. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas por suas costas. Estava descalça, sentindo a terra fria sob seus pés, enquanto caminhava pelo caminho iluminado por tochas em direção ao lago. A alcateia inteira estava reunida, centenas de lobisomens formando um círculo ao redor da água. E no centro, esperando por ela com os olhos brilhando de emoção e amor, estava Kael. Ele também usava branco, o tecido contrastando com sua pele bronzeada e cabelos negros. E quando Isolde aproximou-se dele, pegando suas mãos estendidas, sentiu o vínculo entre eles pulsar com antecipação. Astrid conduziu a cerimônia, sua voz ecoando através da noite enquanto falava as palavras antigas. Falou de linhagens que se estendiam até o início do mundo, de vínculos que transcendiam morte e tempo, de amor que era tanto escolha quanto destino. Kael, rei alfa das terras selvagens do norte, aceita Isolde como sua companheira verdadeira? Promete protegê-la, honrá-la, caçar ao seu lado e defender sua vida com a sua própria? Aceito. A voz de Kael ressoou firme e clara. Com cada fibra de meu ser, com cada batida de meu coração, aceito. Isolde, prometida despertada, aceita Kael como seu companheiro verdadeiro? Promete ficar ao seu lado,
Liderar com ele? Compartilhar seus triunfos e suas provações? Isolde olhou nos olhos prateados de Kael e viu seu futuro refletido ali. Viu caçadas sob a lua, viu filhotes correndo entre seus pés, viu batalhas lutadas lado a lado e vitórias celebradas juntos. Viu uma vida inteira de amor e aventura. Aceito, disse ela, sua voz nunca vacilando. Com toda a minha alma, com tudo que sou ou virei a ser, aceito. Astrid ergueu as mãos para a lua. Então que as testemunhas vejam e que os espíritos ancestrais abençoem. Pelo poder da lua cheia e pela magia do vínculo verdadeiro, eu os declaro unidos. Duas almas fundidas em uma, dois corações batendo como um só. Poder explodiu através de Isolde, tão intenso que a fez cambalear. Kael a segurou, mas ela sabia que ele estava sentindo o mesmo. O vínculo entre eles, que fora um fio antes, tornou-se uma corda, depois um cabo, depois algo tão forte e fundamental que não podia ser quebrado por nada além da morte mesma. E com o vínculo vieram sensações. Ela podia sentir o amor de Kael por ela, avassalador em sua intensidade. Podia sentir seu orgulho, sua alegria, sua absoluta convicção de que finalmente estava completo, e enviou de volta seus próprios sentimentos, gratidão, amor e a paz profunda de finalmente encontrar seu lugar no mundo. Ao redor deles, a alcateia começou a uivar. O som cresceu e cresceu, uma canção de celebração que ecoou através das montanhas. Kael puxou Isolde para um beijo que selou tudo o que fora dito e prometido, e quando se separaram, ambos estavam sorrindo através de lágrimas de alegria. Prontos para nossa primeira caçada como companheiros unidos? Perguntou Kael, mais do que pronta. Juntos, eles mudaram. A transformação fluiu sobre Isolde tão naturalmente como respirar agora, e em segundos 2 lobos estavam lado a lado. Um negro como a meia-noite, um dourado como o sol. Eles tocaram focinhos, depois viraram-se e correram. A alcateia os seguiu. Centenas de lobos em todas as cores imagináveis, suas vozes misturando-se em uma sinfonia de alegria primordial. Eles correram através da floresta, saltando sobre riachos e troncos caídos, caçando cervos que os levaram em perseguição selvagem pela paisagem. E durante todo o tempo, Isolde sentiu o lobo de Kael ao seu lado, seus pensamentos tocando os dela em momentos de pura harmonia. Este era seu lar, esta era sua família. Esta era a vida que nascera para viver. Quando finalmente retornaram ao lago, o amanhecer estava pintando o céu de rosas e dourados. Transformaram-se de volta, exaustos mas felizes, e a alcateia gradualmente se dispersou, deixando Kael e Isolde sozinhos na margem. Como se sente? Perguntou Kael, puxando-a para seu abraço. Completa, respondeu Isolde simplesmente. Pela primeira vez na minha vida, completamente, perfeitamente completa. Bom, ele beijou o topo de sua cabeça. Porque temos uma vida inteira de aventuras à nossa frente. Alcateias para liderar, territórios para proteger, talvez algum dia filhotes para criar. Filhotes? Isolde inclinou-se para trás para olhá-lo. Já está pensando em filhotes? Penso neles desde que você tinha 5 anos e segurava minha mão durante sua primeira transformação. Seus olhos dançavam com humor. Mas podemos esperar. Temos tempo. Todo o tempo do mundo. E tinham, porque este não era um final, mas um começo. O começo de uma história que se desenrolaria por décadas, cheia de alegrias e desafios, de triunfos e provações. Mas através de tudo, eles teriam um ao outro. 2 lobos correndo sob a mesma lua, 2 corações batendo como um só. Kael pegou Isolde em seus braços novamente, mas desta vez ela não protestou. Simplesmente apoiou a cabeça em seu ombro, enquanto ele a carregava de volta para Ravenspire, para casa, para o lugar onde sempre pertencera. Você sempre foi minha, esqueceu? Murmurou Kael, ecoando as palavras que dissera naquela primeira noite. Não, respondeu Isolde, sorrindo contra sua pele. Nunca mais vou esquecer, porque você também sempre foi meu, e sob a lua que testemunhara tudo, os espíritos ancestrais sorriam, porque outro vínculo verdadeiro fora forjado. Outra história de amor lobisomem entrara para as lendas, e nas terras selvagens do norte, a alcateia ancestral tinha sua rainha de volta. Este era apenas o começo de sua jornada juntos. Haveria mais desafios. Morrigan não esqueceria sua derrota, e a profecia mencionada,
ainda lançava sombras no futuro, mas Kyle e Isolde enfrentariam tudo lado a lado, como companheiros, como iguais, como as duas metades de uma alma finalmente reunida. E em algum lugar distante, em Thornwick, Meredith olhava para a lua cheia e sorria através de suas lágrimas, porque sabia que sua filha finalmente encontrara sua verdade, e embora desse para sentir saudade, também sentia paz. Algumas coisas eram simplesmente destino, e lutar contra o destino apenas atrasava o inevitável. Melhor abraçá-lo, como Isolde finalmente fizera. Melhor correr livremente sob a lua e deixar o lobo interior cantar.